Graças a Deus, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós estamos aí voltando novamente, com o projeto que nós iniciamos no ano passado. Temos alguns vídeos na playlist aí, e nós estamos retomando esse projeto aí sobre um bate-papo sobre a palavra de Deus. Está comigo aqui o Robert, e nós vamos, a partir de hoje, vídeos semanais, vamos estar postando aí no canal do YouTube, para que você possa assistir, você possa meditar, você possa estar conectado, aonde você está com o Senhor. E o mais importante, irmãos, que fique bem claro, nós não queremos divulgar placa de igreja, nós não queremos divulgar nossos nomes. O que nós queremos é divulgar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Espero que você fique conosco aí, assistindo esse vídeo, e em nome de Jesus Cristo, que juntos possamos crescer em graça, em conhecimento, e que Cristo seja formado em nós, Robert? Amém. Que esse momento venha a ser um momento de aprendizado, como o pastor falou, que não fique só nas nossas palavras, mas que você também busque, ter o conhecimento, busque interesse em querer crescer no reino de Deus, Lembrando que o mais importante é a gente pregar a palavra do jeito que ela é, como ela é. Então, que Deus te abençoe, que você seja edificado em nome de Jesus Cristo. Amém. E nós vamos hoje conversar um pouquinho, bater um papo, algo que tem trazido muita confusão no meio da igreja, no meio cristão, entre as pessoas que servem ao Senhor. E existe essa confusão, e nós, na luz da palavra, ou através da luz da palavra, nós queremos trazer um pouco de luz para vocês. Nós não somos detentores da verdade, não somos melhores que ninguém, mas nós queremos, através da palavra, meditar com vocês sobre a nova aliança. Por que nova aliança? Porque nós estamos realmente vivendo uma nova aliança. E qual que é o atrapalho, que a gente vê pessoas presas e confundindo as coisas? Ainda pessoas querendo viver na aliança que Deus fez com Noé, com a aliança que Deus fez com Abraão, com a aliança que Deus fez com Moisés. Então, pessoas pegam textos isolados, e trazem para uma nova aliança, sendo que é uma nova aliança feita através do sangue de Cristo. Então nós vamos meditar um pouquinho hoje com vocês sobre essa nova aliança. E o primeiro texto que nós queremos ler com vocês, eu vou até pedir para o Robert ler o texto, se possível, é Gênesis capítulo de número 9, versículos número 1, 2 e 3. Gênesis 9, versículos 1, 2 e 3. Vamos lá. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais rastejantes da terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eles foram entregues nas suas mãos. Tudo o que vive e rasteja seja alimento para vocês, assim como dei a vocês os vegetais. Agora dou todas as coisas. Então vamos pegar alguns pontos aqui. No versículo 1, Robert, Deus diz para Noé e a seus filhos: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então Deus está fazendo uma aliança com Noé depois do dilúvio, e Ele está dizendo: dizendo, ó, vocês precisam frutificar, multiplicar e encher a terra.
Mesma coisa que ele fez com Adão, né? Com Adão e Eva no início, quando Deus faz uma aliança com eles, Deus falou para Adão: frutificar e multiplicar e encher a terra, povoai a terra. Com Noé, Deus vai falar a mesma coisa, só que a partir do versículo 2 nós vamos ver que existe uma diferença já na aliança. Qual que é a diferença? Deus avaliza Noé e os seus filhos a comerem carne, a se alimentar de carne, coisa que Adão e Eva não comiam. Então já muda a aliança. E assim, mais para frente, né, nós não vamos ficar lendo todos os textos aqui, mas com Moisés no Monte Sinai, Deus faz outra aliança. E aí mais à frente Deus vai proibir alguns tipos de carne de se comer com Moisés, né? Não vai se poder comer carne com sangue, não vai se poder comer alguns tipos de, não vai se poder comer carne de porco, né? Então a aliança já muda, e assim sucessivamente com todos aqueles que Deus vai fazendo aliança. Depois de Moisés nós podemos citar quem? Davi. Deus faz uma aliança com Davi. Então nós temos uma aliança com Adão, nós temos uma aliança com Noé, nós temos uma aliança com Davi, e nós chegamos na nova aliança em Cristo. Como que a gente sabe que existe essa nova aliança? Eu acho que tu separou o texto aí de Lucas, né? Onde Jesus Cristo vai falar sobre essa nova aliança. Lá em Lucas 22:20. Aqui na verdade já é o indício, né, da nova aliança. Aqui Jesus ele já está dando já pistas, né, de que a nova aliança ela não vai ser presa a homens, né, a carne humana, né, e sim ligada diretamente a Cristo, né. Diz assim o texto: da mesma forma, vamos ler aqui antes, deixa eu ver, no versículo 19: pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Né? Aqui a gente consegue ter duas compreensões nesse texto. A primeira é que a nova aliança ela está centralizada e apenas em Cristo, né? Não tem um outro meio, não tem uma outra forma de você se fazer uma aliança com Deus se não for por meio de Cristo, né? Vejam bem, Jesus se deu a nós como um sacrifício e automaticamente nos deu para ter vida, né? E eu até tinha anotado um pouco sobre esse texto, né? Que as outras alianças, as antigas alianças, elas eram ligadas a homens, né? Ligadas a costumes, a gente pode dizer assim, né? Costumes, né? E trazendo para o dia de hoje doutrinas, né? Usos e costumes, né? Alguns rituais, né? Como fala lá em Levítico, né? Que você tinha que sacrificar, que você tinha que subir um monte, né? E você tinha que adorar a Deus, né? Uma vez por ano, né? Tinha limitações, né? Porque a aliança que Deus havia feito com os grandes profetas, né? Era uma aliança que estava presa ao tempo, né? Só que quando Jesus vem e nos apresenta a nova aliança, esta nova aliança,
ela não está presa a tempo, entendeu? Ou a épocas, entendeu? Ela está atemporal, ou seja, ela está além até mesmo da nossa compreensão, né? Porque Deus, ele faz as coisas na eternidade, né? Isso a gente precisa entender. Por isso que essa aliança, quando Jesus fala, toda vez que vocês comerem, né, e beberem, façam isso em memória de mim, né? Porque essa aliança, ela vai ser eterna, para sempre, perpétua. Nada poderá ser capaz de quebrar esta aliança. Então, Jesus coloca essa nova aliança ali na mesa com os discípulos, e aí começa toda a dificuldade. Por quê? Porque Jesus apresenta uma nova aliança, só que os discípulos, Robert, eles estavam inseridos em um ambiente religioso, ou seja, eles, como você falou, eles aprenderam a sacrificar animais, eles aprenderam rituais, e eles achavam que sacrificar animais e fazer rituais dentro do templo é que era a vontade do Senhor. E eu até estou lendo um livro muito bom, ótimo esse livro, de um autor aqui de Joinville, inclusive. O nome do livro é Como se tornar um cristão inútil. Eu comprei o livro pelo título, achando que era uma coisa, mas na verdade é outra. A mensagem final do livro é que todos nós temos que ser inúteis, porque Deus é tudo em nós. Então nós não somos nada, né? Na nova aliança nós não somos nada. Nós não temos, o foco não é mais no homem, o foco não é mais no líder, o foco não é mais no pastor, o foco é em Cristo. E todo aquele que quer pegar o lugar de Cristo está deturpando o evangelho, está deturpando a nova aliança. Então o povo estava dentro de um ambiente religioso, achando que estar dentro do templo era fazer a vontade do Senhor. E o autor que escreveu, se eu não me engano é em Atos, que diz que Deus não está em templos construídos por mãos. Deus não habita em templos construídos por mãos. Primeira coisa que nós temos que entender na nova aliança: Deus não habita em templos construídos por mãos. Ponto. Se a gente entender que Deus não habita em templos construídos por mãos, aonde que Deus habita então? Dentro de cada um de nós. Então Deus deixou de habitar lá no templo, né, do povo judeu, que eles se encontravam lá, faziam os sacrifícios, os rituais, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso a Deus, e agora ele é dispensado para dentro de cada um de nós. Primeiro ponto que a gente tem que entender é isso. Se Deus, e aqui agora eu vou falar, vamos falar com gente madura agora. Se Deus não habita em templo que é construído por mãos, quer dizer que, e aí eu quero que você pense, que nada que existe dentro de um templo é sagrado. E o que as pessoas elas confundem? Elas deixam de entender que elas são sagradas para colocar que o altar é sagrado, que o microfone é sagrado, que a bateria é sagrada, que a mesa que está em cima do altar é sagrada. Mas na verdade quem é sagrado no Novo Testamento é eu, você, na Nova Aliança. Então o ritual que acontecia lá no Antigo Testamento, hoje no Novo Testamento não existe mais. Jesus é o sumo sacerdote, ponto. O autor da carta aos Hebreus vai falar, né, e eu quero ler com os irmãos isso daqui, esse texto. Ele vai explicar e ele vai perder talvez o cabelo dele tentando explicar para eles que Jesus agora é o sumo sacerdote eterno, porque conforme a data lá, o sumo sacerdote do templo também mudava, né? E agora ele vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote. E em Hebreus capítulo 5, versículo 10,
Pode ler do 9, pode ler o 9 e o 10 e o 11, Robert, fazendo favor. Hebreus 5, 9, 10 e 11. Vamos lá. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está falando de quem aqui? De Cristo, certo? Ele foi aperfeiçoado, e quando ele é aperfeiçoado, ele se torna a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Primeiro ponto, né? Temos que fazer uma pausa aqui. Não é para todos que creem que ele existe, é para todos que obedecem à palavra dele. Então aceitar é uma coisa, obedecer é outra. Então nós precisamos nessa nova aliança obedecer ele, que é a fonte eterna de salvação. Amém? 10. E foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 11. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Então, primeiro ponto que nós falamos, Deus não habita no Novo Testamento em templos feitos por mão, ele habita dentro de cada crente, certo? Segundo ponto que nós precisamos entender no Novo Testamento, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, e ele vai começar a explicar para os religiosos, e os religiosos não querem saber, não entendem sobre isso, que ele é a fonte eterna de salvação, que é Cristo que salva, que todas as coisas foram feitas por causa de Cristo, que tudo existe por causa de Cristo, e que um dia tudo vai voltar para Cristo. Eles não querem entender. E aí o autor aos Hebreus vai dizer assim, eu tenho muita coisa para explicar para vocês, mas se tornou difícil de explicar porque vocês não querem entender. Ou seja, vocês querem viver achando que fazer sacrifício de animal no templo é o que Deus quer. Vocês acham que continuar fazendo rituais no templo é o que Deus quer. Mas agora, meus irmãos, nós estamos vivendo uma nova aliança. Entendam isso, vocês precisam entender, né? É isso que o autor está querendo explicar. Exatamente. E também tem outro ponto que é muito importante aí. Quando Jesus estava nesta terra, ele foi a única pessoa que cumpriu a lei. Exatamente. Entendeu? Porque antes dele, ninguém era capaz de cumprir a lei, de obedecer a lei, né? De obedecer aquilo que Deus havia dito e posto como regra, né? Até mesmo de costume, conduta, né? Como por exemplo, quando ele fala assim, se alguém lhe der um tapa no rosto, dê a outra face, né? Ali ele estava mostrando para o povo que eles estavam muito ligados a costumes, entendeu? Por exemplo, eu pequei e eu vou pegar um animal e eu vou levar lá no templo e sacrificar, entendeu? Só que é muito mais além do que você fazer algo, né? Por exemplo, sei lá, você faz alguma coisa na igreja porque alguém te manda fazer, mas no teu íntimo, será realmente que você quer fazer, ou você está fazendo por amor, ou você está fazendo por gratidão, né? Porque na nova aliança a gente não está mais preso a costumes, entendeu? A atitudes. Agora é o nosso entendimento, né? Não adianta eu pegar e sacrificar algo para Deus se no meu coração isso não é verdade, né? E um outro ponto muito importante: se Cristo foi a única pessoa que foi capaz de cumprir as leis quando ele estava nessa terra, por que hoje as pessoas, em vez de se agarrar a Cristo, que foi o único que conseguiu cumprir a lei, né? Se ele mora em mim, se ele mora em você, entendeu? Então automaticamente nós nos tornamos cumpridores da lei.
Exatamente. Mas não é por força nossa, não é por obra, não foi porque eu fiz alguma coisa, não, foi porque Jesus morreu por você, entendeu? Aliás, ele se deu por você, essa é a verdade, né? Ele se deu por você como sacrifício, né? E se entregou por você, né? É como se fosse um toma lá, dá cá. Eu morro, mas automaticamente eu estou em ti. Vamos falar o português para as pessoas entenderem. O primeiro que fez uma barganha foi Jesus. Por que ele fez uma barganha? Porque ele disse assim, ó, eu vou dar a minha vida, mas eu quero a vida deles. Eu estou dando a minha, mas eu quero a deles. Então assim, ó, e outra coisa, né, que o Robert deixou bem claro na fala aqui, e a gente precisa entender, não foi um acidente, né? Jesus morrer na cruz não foi um acidente, porque enquanto os religiosos acharam, né, matamos ele, ele falou assim, ó, ninguém toma a minha vida, eu mesmo dou, por amor a eles. Então eu estou dando, eu vim para isso, né? Ele sentiu temor, ele sentiu medo, ele era humano, né? Quando ele esteve aqui na terra, ele era homem como nós, então ele sentiu medo, mas ele disse assim, ó, se possível afasta de mim esse cálice, mas eu vim para isso, né? Então que seja feita a tua vontade. Ele se deu e nos deu, né? Essa é a colocação correta, né? Ele se deu por nós e também nos deu a nós, né? Exatamente, porque daí a partir da morte dele, o que acontece? Ele dispensa o espírito dele para dentro de nós. Exatamente. Então aí agora ele entra para dentro de nós. E agora o que ele espera de nós? Que nós nos doemos a ele, né? Porque agora nós temos ele dentro de nós. Não está mais num ritual anual lá, né? Que agora até está chegando o tempo, né? Lá em Israel, que o povo vai se reunir lá, ficar 24 horas de jejum e pedindo perdão por pecado de um ano, né? E nós podemos pedir perdão a qualquer momento, porque ele está dentro de nós. Então essa é a diferença da nova aliança também. E aí eu quero que agora passar um pouquinho mais à frente de Hebreus. Tem algum texto que tu queria ler aí, não? Eu queria compartilhar aí Efésios 2, né, que então, fala um pouco sobre essas obras, né? Efésios 2, versículo 8, 9 e 10, né, que vai deixar bem claro aquilo que a gente está falando aqui a vocês. Diz assim o texto: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Ou seja, nós fomos salvos para as boas obras de Deus, né? Não pode ser o contrário. Eu sou salvo para fazer. Não, eu sou salvo para as boas obras de Deus. E isso não pode ser motivo de glória. Eu pegar assim, não, eu fiz por conta própria, pela força do meu braço, entendeu? Não. Por quê? Porque a nossa vida precisa ser uma expressão exata de Cristo, entendeu? Essas são as boas obras que Deus quer de nós, que as nossas vidas sejam uma expressão exata de Cristo em 100%, em tudo, na verdade, né? Paulo fala sobre isso também, né? Que temos que estar plenos nele, ou seja, tudo em nós precisa ser preenchido por Cristo, né? Ele nos salvou para a sua boa obra. Aí eu pergunto a vocês, que boa obra é essa? Para o que Deus te chamou? Né? Eu vejo muitos testemunhos, né? Bacana, o Senhor me salvou para fazer de mim um pregador. O Senhor me salvou para fazer de mim um profeta.
E eu saio por aí adivinhando o nome dos outros, CPF, um monte de coisa. Deus me salvou para tocar no louvor, para ser um ministro, para ser isso, para ser aquilo. Irmãos, Deus nos salvou para todas essas coisas, não foi para uma só coisa, né? É que nem também uma conversa que às vezes a gente escuta, né? Alguém chega e pergunta assim: você é de qual igreja? Eu sou da igreja tal, né? Tá, mas qual que é a visão lá da tua igreja? Entendeu? Alguém já chegou e perguntou isso para mim. Eu falei assim: então como assim visão? Eu não estou entendendo. Não, qualquer visão, qualquer chamado que tem na tua igreja, entendeu? Aí eu peguei e li Atos 2 para ela, entendeu? Li Efésios. Olha, a visão da igreja é essa aqui, entendeu? Não é A ou B ou C, entendeu? É uma igreja voltada para o evangelismo, por exemplo, uma igreja voltada para missões, uma igreja voltada para cura, uma igreja voltada para libertação, entendeu? Não, irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa ter todas as visões, todos os dons, entendeu? Uma igreja completa em Cristo, ela é rica em tudo, ela tem todos os ministérios, ela tem todas as visões, ela tem todos os profetas, ela tem todos os evangelistas, né? A gente tem o péssimo hábito de dizer que Deus me salvou para tal coisa, entendeu? Como se fosse uma exclusividade, né? Assim, irmãos, todos nós somos importantes, né? E somos especiais para Deus, mas isso não faz de mim mais especial que o irmão, né? Isso não faz de mim mais especial que fulano, beltrano, porque Deus nos salvou para isso, sabe? Deus nos salvou para todas as obras, né? E as obras que Ele quer que a gente faça, né? Não só você pregar, não só você cantar, não só você fazer isso ou aquilo, mas é para tudo, no geral, né? Paulo é um exemplo vivo disso que a gente está falando aqui, porque Paulo abre mão de tudo para seguir a Cristo, entendeu? E ele fala já no fim da vida que ele ainda precisa conhecer mais. Precisa ganhar mais. Precisa ganhar mais a Cristo. Imagina, o cara que era cheio de Cristo morre dizendo que ainda não está cheio, que precisa de mais, que não conhece Cristo na sua totalidade, entendeu? E também, Robert, assim, e irmãos que estão assistindo, né? Uma diferença também, né? Quando se fala de dons, né? As pessoas vão falar: mas existe profeta no Novo Testamento, porque Paulo falou, né? Uns apóstolos, outros profetas, só que o profeta do Novo Testamento não é aquele que era o profeta lá do Antigo Testamento, porque o profeta do Novo Testamento é aquele que vai falar a palavra do Senhor. Ou seja, profeta na Nova Aliança, no Novo Testamento, é aquele que prega a palavra do Senhor, aquilo que só Deus está falando, né? Até vamos ler esse texto aqui, antes de eu ler Hebreus 8, Hebreus 1, para que fique bem claro. Hebreus 1, versículo 1, que diz assim: estou lendo na NVI. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, o autor está falando aqui para os hebreus. Hebreus são judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, que estavam aceitando o sacrifício de Jesus. Então o autor está dizendo aqui, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais, aos nossos avós, por meio dos profetas. Mas tem o versículo 2 que diz: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, o autor está dizendo aqui,
Antigamente nós vivíamos uma antiga aliança, e nessa antiga aliança Cristo não tinha sido revelado ainda. Então Deus usava um aqui, usava um ali, usava outro ali quando precisava falar com o seu povo, usava reis, usava sacerdotes, usava profetas, usava só naquele momento e o Espírito de Deus ia embora. Só que agora, nesses últimos dias, o Filho se manifestou. Então, como o Filho é o herdeiro de todas as coisas e foi Ele que fez todas as coisas no universo, Deus só fala agora através do Filho. Não existe outra maneira de Deus falar que não seja o Filho. Então nós estamos numa nova aliança que somente Cristo fala. Isso é imprescindível nós entendermos. Somente Cristo vai falar. Porque o Robert deixou bem claro, somente Ele fez a vontade do Senhor. Então, se somente Ele fez a vontade do Senhor quando esteve aqui na terra, é só através dele, do que Ele falar, é que nós vamos fazer a vontade do Senhor também. Não é homens dizer, você não pode subir no altar de barba. Não, Cristo tem que falar. Se tem alguma coisa que Cristo disse que não pode? Não tem, então tá bom. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, é Cristo que está dentro de mim que vai fazer com que eu saiba se eu posso ou não fazer. Porque se eu falar para o Robert assim, Robert, não dá para gravar com barba, então vamos tirar a barba. Ele vai tirar a barba, mas sem vontade de tirar. E aí o que acontece? Se não vem, isso ele falou também, se não vem do mais profundo sentimento interior nosso de fazer, Deus não aceita. Por quê? Porque nós estamos obedecendo um homem e não a Cristo. Então nós precisamos entender que Deus nessa nova aliança só fala através do Filho. Somente o Filho vai falar. Não adianta correr para lá, para cá. Nós temos que correr atrás de Cristo. Exatamente. Inclusive, falando um pouco sobre esse tema, eu já ouvi pessoas falarem que creem em Deus, mas não acreditam na palavra. Entendeu? Cara, como que eu posso crer em Deus e eu não acredito naquilo que Ele deixou escrito? Entendeu? É pesado, hein? Eu acredito em ti, mas não acredito no que tu fala. A própria palavra é Cristo. A palavra é Cristo, na verdade, né? A palavra é Cristo. Porque assim, se você pegar desde Gênesis até Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Entendeu? O Velho Testamento, entendeu? Estava apontando para Cristo, a sombra, né? Ali a gente já começava a ver alguns indícios de que Deus iria enviar o seu filho. Lá em Isaías fala sobre isso, né? Ele também detalha um pouco de como Jesus seria, né? Quando ele viesse à terra, né? Então, a Bíblia inteira é sombra, entendeu? E Cristo purinho. Como que eu falo que creio em Deus, mas não acredito na Bíblia? Exatamente. Aí vamos lá em Hebreus capítulo 8 agora. Vamos só conversar mais um pouquinho sobre esse tema aqui. Aí a gente já termina esse vídeo, para não ficar muito longo, né? Hebreus 8 vai falar exatamente do que nós estamos dizendo. Eu vou ler aqui na NVI, e aí a gente vai conversando, mas eu queria que vocês se imaginassem como os judeus, ou se imagine, se você é preso a uma religião, abra a sua mente agora para ouvir o que o autor vai escrever aos hebreus que também eram presos a rituais e a religião. Então, o autor aos hebreus vai escrever que existe um sumo sacerdote agora, ok? E aí no versículo 1 ele vai dizer o seguinte: o mais importante do que estamos tratando
é que temos um sumo sacerdote como esse, que é Cristo, né? O qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. Preste atenção, aquilo que nós falamos. O autor está dizendo: o mais importante de tudo é que agora a gente tem um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote está sentado à direita do trono de Deus. Aonde? Nos céus. Não é num tabernáculo da terra, não é num templo da terra. E ele serve nesse santuário, que é o céu, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. Então nós precisamos entender isso, que agora nessa nova aliança nós devemos servir nesse tabernáculo. E depois Pedro vai falar mais na frente, né, que nós somos pedras vivas que vamos construir esse tabernáculo na eternidade, que Deus vai construir através de nós, sendo pedras vivas, e que foi o Senhor que está construindo e não o homem. Por que a gente idolatra prédio? Por que a gente idolatra placa de igreja? Por que a gente briga por causa de nome de igreja? Sendo que existe um tabernáculo que o Senhor está construindo. Exatamente. Então a gente precisa entender isso. Versículo 3: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar e oferecer ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer, né? Então ele está falando aqui de Cristo. Para ser sumo sacerdote, ele tem que oferecer alguma oferta e algum sacrifício. Então ele foi obrigado a se oferecer como oferta e como um sacrifício, para que então ele seja o sumo sacerdote. Versículo 4: se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que se apresentam às ofertas prescritas pela lei. Eles servem, olha só, versículo 5: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O que Moisés passou fazendo 40 dias lá no monte? Deus mostrando a planta do verdadeiro santuário que está no céu, e ele recebendo a planta de Deus para fazer uma cópia aqui na terra. E irmãos, isso é muito sério, porque a gente vive, Robert, querendo viver uma cópia, não uma realidade. Exatamente. Ou seja, o crente, o cristão do ano de 2025 vive querendo viver numa falsidade, não numa realidade. Porque o que é uma cópia? Eu vou fazer uma cópia dessa. Essa aqui é a original. Vamos pegar o celular aqui. Esse aqui é o celular original, certo? Eu vou fazer uma cópia desse daqui, ou eu vou fazer outro igual, através desse modelo aqui. Só que o original é esse. O outro que vai ser feito é falsificado. Não vai ser tão bom quanto o original. Talvez não tenha as mesmas funções quanto o original. Vai ter algumas coisas, né? E aí entra aquilo que você falou. As pessoas acham que hoje a igreja tem que curar, a igreja tem que expulsar demônio, a igreja tem que fazer missão. Tudo isso a igreja tem que fazer. Só que não faz parte do último estágio da igreja. Ou seja, o propósito eterno do Senhor não é somente expulsar, não é somente curar, não é somente fazer missões. Qual que é o propósito eterno do Senhor? Fazer com que a minha vida seja conformada à imagem do Filho. Expressar a Cristo. E se eu expressar, é tão simples, porque se a minha vida expressar a Cristo, Cristo tem demônio? O corpo, não, Cristo é endemoniado? Cristo tem doença? Se eu expressar Cristo, automaticamente eu não vou ter demônio, eu não vou ter doença, automaticamente as demais coisas vão vir. Exatamente.
Só que as pessoas correm atrás de expulsar demônio, as pessoas correm atrás de ser curadas, as pessoas e esquecem de deixar Cristo crescer dentro delas. E esse é o verdadeiro ministério da nova aliança. E esse é o ponto, né? A plenitude em Cristo nos concede todas essas coisas, entendeu? Não é só uma parte dela, é todas, entendeu? O pastor falou sobre fazer cópia, isso é muito interessante, porque cara, vai chegar um tempo em que o próprio povo judeu vai voltar a sacrificar no templo, entendeu? Irmãos, vejam a loucura disso, né? Estamos na nova aliança e o povo quer voltar para a antiga, entendeu? Cara, isso é pesado, entendeu? E assim, ó, eu não vou falar só do povo judeu, nós também, entendeu? A gente está na nova aliança e quer voltar para a antiga. Sim. Entendeu? Como o texto acabou de falar, é uma sombra, entendeu? Uma sombra quase que apagada, irmãos. Exatamente. Entendeu? Porque nada que a gente construir com a força das nossas mãos vai ser aceito por Deus. Nada. Você pode dizer que você tem uma vida santa, que você é isso, que você é aquilo, que você jejua, que você ora, que você vai no monte, que você faz um monte de coisa, entendeu? Mas se não tiver Cristo, não adianta de nada, não serve para nada, né? É algo inútil. Por exemplo, quando você vem à igreja e você vem só por vir, irmão, você pode ter certeza absoluta, entendeu? Que Deus também não vai te receber. Essa é a verdade, entendeu? Porque, primeiro, como o pastor falou, temos que expressar a Cristo. Irmãos, quando a gente entende e começa a expressar Cristo, entendeu? A gente tem vontade de orar, a gente tem vontade de ir para a igreja, a gente faz as coisas com amor, a gente não reclama, a gente não fala mal, a gente não fala mal do irmão, do pastor, não fala, entendeu? A gente não se importa mais com nada dessa terra, entendeu? O que Cristo está tentando falar a nós é que, olha, meu irmão, vocês não precisam mais se preocupar com nada dessa terra, porque eu sou o suficiente. Porque eu sou o suficiente. Entenda, irmãos? Jesus Cristo é suficiente na tua vida. Amém. Se você está passando por um momento de dificuldade, depressão, ansiedade, doença, entendeu? Desemprego, dificuldade financeira, meu irmão, só Cristo é capaz de preencher o vazio que está dentro de você e fazer com que você entenda e veja o que Ele quer te mostrar, que é o reino, entendeu? Jesus nos salvou, morreu por nós, Cristo nos salvou, para que a gente venha expressá-lo, né? E automaticamente, expressando a Cristo, ganhamos o reino. Amém. Esse é o objetivo final da vida, ganhar o reino. Aí no versículo 6, ele vai continuar, né? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao de Moisés, assim como também a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, se a primeira aliança, ou se todas as alianças que Deus fez com o homem no passado fossem perfeitas, para que ele iria fazer uma nova aliança? Exatamente. Né? Se o povo conseguiu obedecer, se o povo conseguiu cumprir, às vezes a gente acha que Deus é um velhinho de cabeça branca sentado numa cadeira, às vezes pensa que até está naquela cadeira de balanço, né? Se balançando, dizendo assim: meu Deus, ninguém consegue cumprir os mandamentos. Claro que ninguém vai conseguir cumprir os mandamentos, porque se todos conseguissem cumprir os mandamentos, não seria necessário Jesus vir morrer. Então, não seria necessário procurar lugar para outra. Aí Deus vai falar, né, no versículo 8:
Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os antepassados. Lembra lá, primeiro versículo de Hebreus, que Deus falava com os antepassados? Ele está dizendo aqui: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais os seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está pronto de desaparecer. Então o que Deus está falando aqui? O povo não conseguiu cumprir as alianças que eu fiz, então agora eu estou fazendo de forma diferente. Que forma que eu estou fazendo? Eu não vou mais escrever em um papel o que o povo deve e o que o povo não deve fazer. Agora vai estar na mente deles e no coração deles. Por quê? Porque eu estou dispensando o meu espírito para dentro deles. E agora eles vão ter que conversar comigo, eles vão ter que ter intimidade comigo, eles vão ter que falar comigo, eles vão ter que ler a minha palavra. E aí, quando eles lerem, ouvirem a verdade e meditarem e conversarem comigo, dentro deles vai começar a fluir o negócio. Não é mais escrito, proibido isso, proibido aquilo, é de dentro para fora. A nova aliança começa aqui dentro e se externa para fora. E ele está dizendo assim: ó, ninguém mais vai precisar falar para o próximo: conheça o Senhor. E quem chuta, né? Não, tem mais pessoas aqui com a gente, mas assim, quem arrisca falar porque o Senhor disse? Ninguém mais vai precisar dizer: conheça o Senhor. Cri. Porque Deus diz assim, ó, ninguém mais, agora nessa nova aliança, ninguém vai precisar dizer: me conheça. Por quê? Porque Ele mora dentro de mim. Como que eu vou conhecer? Como que eu vou precisar conhecer alguém que mora dentro de mim? Se Ele faz parte, alguém que mora dentro de mim é um comigo. Então ninguém mais vai precisar falar isso, porque eu vou estar dentro deles. Então assim, ó, e por eu estar dentro deles, eu vou perdoar o pecado e a maldade deles e não vou me lembrar mais. Irmãos, não importa se você matou, se você roubou, não importa o que você fez, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo verdadeiramente, Ele não se lembra mais disso. Quem lembra eu, quem lembra o Robert, quem lembra você, é o diabo das coisas que a gente fez. E aí o diabo fica colocando na nossa mente: ah, você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. Mas se Deus está dizendo que Ele não se lembra mais, e aí Ele diz, né, terminando aqui, né, o versículo 12 mais 1, Ele diz o seguinte: eu chamo essa aliança de nova e torno antiquada a primeira. Ou seja, a primeira é antiga, envelhecida, e tudo que é envelhecido está prestes a desaparecer. Então Ele está dizendo assim, ó, o que o Senhor está falando para nós essa noite, irmãos, para nós terminarmos aqui? Não viva mais como um religioso ou uma religiosa. Não viva achando que cumprir rituais vai fazer Deus te aceitar. O que vai fazer Deus te aceitar é você deixar o filho dele crescer dentro de você.
Porque, como foi falado, o único que fez e faz a vontade de Deus nessa terra foi o Filho. Então, quanto mais o Filho crescer dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, mais nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor. Mas na verdade não é nós que estamos fazendo, na verdade é o Filho que está fazendo. E é isso que nós precisamos entender. Então a nova aliança, Robert e irmãos que estão assistindo, tem tudo a ver com diminuir, né? Como João Batista disse, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. E aí nós temos que tomar cuidado, porque hoje eu vi um vídeo que estava assim num bate-papo também. Um dia nós vamos crescer, vamos ter uns microfones aqui, um para cada um, vai dar certo, irmãos, em nome de Jesus. Mas eu vi um podcast, o pastor falando o seguinte: se eu falar para vocês que Jesus pecou, você vai acreditar? Aí os outros que estavam sentados, não. Mas vou te mostrar na Bíblia que Jesus pecou. Olha só o perigo de a gente assistir vídeo no YouTube sem entendimento. Aí ele pegou o texto lá, que todos os que se chegavam a João Batista para se batizar, confessavam os seus pecados. E se Jesus não tivesse confessado os pecados dele, João Batista não teria batizado ele. É que nem um que eu vi hoje também acho que o senhor até comentou sobre isso esses dias, de um pastor que falou que Jesus foi lá no inferno pregar para os caras que estavam lá. Pregar, e o Judas ouviu, estava na primeira fila, essa é forte também. Converteu. Judas ouviu, estava na primeira fila, se converteu e foi salvo. Olha a loucura, aquelas ideias, meu Deus. Então, tem coisas, irmãos, o que acontece? O Robert falou isso, né? E nós já vamos terminar. Cristo precisa ser suficiente. Não precisa buscar essas coisas aí, irmão, para as pessoas ouvir. Rapaz, olha, eles usam a Bíblia para nos induzir ao erro. Porque se a pessoa não tiver conhecimento da palavra, que mais à frente a palavra vai dizer, foi cumprido conforme estava previsto pela lei que Jesus se batizasse, não porque ele teve pecado, né? Para cumprir a justiça da palavra do Senhor. Como que ele ia ser um líder se ele não fizesse aquilo que ele queria que os outros fizessem, né? Como ele ia chegar e dizendo assim, você precisa batizar, se ele mesmo não batizou? Exatamente, né? Então foi isso que aconteceu, irmão. Jesus não teve pecado, pelo amor de Deus. Se a gente chegar nessa linha de dizer que Jesus foi homem, mas ele foi homem, isso é verdade, só que ele pecou quando esteve aqui na terra, o sacrifício dele não foi perfeito, porque Deus só recebeu o sacrifício dele como perfeito porque não teve pecado. Se tivesse pecado, a gente poderia lá, aí entra Maria, José, João, entra tudo, porque todos morreram cometendo pecado, e o pessoal diz que é santo hoje. Pois é, exatamente. Então, olha só, uma coisa que a pessoa inventa para às vezes ganhar like, ganhar views. Olha só a desgraça, com o perdão da palavra, que se cria para as pessoas. Então é verdade mesmo, então Maria é santa. Se Jesus pecou, Maria pecou, Jesus é santo, Maria também é santa. Jesus não pecou, é só ler a Bíblia. Então, irmãos, que em nome de Jesus Cristo nós possamos viver essa nova aliança, nós possamos estar em Cristo, e Cristo é suficiente na nossa vida, ponto. Não é verdade? É verdade. E um ponto muito importante também para a gente finalizar é que quando nós aceitamos a Cristo, automaticamente nos tornamos santos por causa dele. Somos santificados por meio de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que você fez de errado, se você pecou, se você falhou, se você errou, entendeu? Uma vez
uma vez aceitando a Cristo e sendo batizado, entendeu? Somente por meio dele você se torna santo, entendeu? É aí, irmãos, que entra a questão de Deus receber a nossa adoração, entendeu? É só por meio de Cristo. Não tem outro meio para isso, entendeu? Porque todos nós falhamos, entendeu? Se existe alguém hoje que eu sou santo, eu não peco, está mentindo. Paulo fala sobre isso. Só por meio de Cristo é que somos santificados e prontos para a sua boa obra. Ou seja, só dá para eu sacrificar algo a Deus se eu tiver Cristo comigo. Sem Cristo eu não posso fazer nada. Você pode rezar para santo, você pode fazer um monte de coisa, entendeu? Você pode acender vela branca, sei lá, entendeu? Não adianta, Deus não recebe, entendeu? E para finalizar, estude sobre as antigas alianças, né? E você vai ver um ponto muito, muito importante. Todos os sacerdotes das antigas alianças, pecaram. Todos. O exemplo vivo é Moisés. O Senhor mandou Moisés, toca na pedra, toca na rocha. Moisés foi lá e deu uma cacetada na rocha lá, feriu a rocha. Por conta disso, ele não viu a terra. E quem era a rocha? Cristo. Feriu a Cristo. E quanto de nós hoje fazemos igual Moisés, irmãos? Estamos ferindo Cristo, machucando Cristo, e a gente às vezes se pergunta por que a nossa vida não vai para frente. Exatamente. Estamos machucando, ferindo o cabeça de todas as coisas. Então, leia as alianças, e se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí embaixo que a gente vai responder, e no próximo bate-papo a gente conversa mais um pouco, e a gente quer falar também um pouco sobre salvação, sobre reino. Vamos falar sobre bastante coisas aí, em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Robert, suas considerações finais. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você está passando por um momento de dificuldade, não se esqueça que você tem um Deus, né? E se você tem fé, é só você orar a Ele e clamar por Ele. Essa é a verdade. E que Cristo ele venha crescer em você, né? Que você seja que a sua vida, que o seu corpo seja uma expressão exata daquilo que Cristo é, né? Que Deus te abençoe, guarde a tua casa. Como o pastor falou, se você tiver uma pergunta, se você tiver um testemunho, se você precisar de oração, deixe aí nos comentários. Nós vamos orar por vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. E se quiser criticar também, pode colocar aí embaixo também, mas venha com a Bíblia, né? Tudo é válido. Em nome de Jesus, vamos crescer juntos em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima em nome de Jesus.